Aparecendo aí a gravação? Sim. Então, eu vou pedir para vocês organizarem, não ficar mexendo no aplicativo, por favor, tá? Para não incomodar os amigos, certo? Então, nós vamos lá começar a nossa aulinha de hoje. Tudo bem, Caduzinho? Não tá me escutando, tá? Ah, tá. Oi, Fran, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem com a sua família? Estão todos bem? Tudo bem, tudo bem. Então tá bom. Então, ó, nós vamos continuar. O que eu pedi para vocês para que vocês fizessem para mim uma pesquisa sobre o Getúlio Vargas e o JK. A pronunciar, eu não sei ainda se vocês, alguns já me enviaram, mas ainda se não estiver pronto, não tem problema, porque era para entregar hoje, não foi isso que eu marquei a data? Então, a gente vai organizando. Eu vou explicar, eu vou primeiro fazer a correção dos exercícios. Quando eu terminar, eu vou explicar esses dois representantes políticos para vocês, tá bom? Certo? Eu vou pedir só para vocês abrirem as câmeras, por gentileza, tá? E aí, na verdade, o que que eu preciso de vocês? Então, lá na página 34, a gente tem assim, ó. Nós estamos falando sobre o processo de industrialização. Então, não sei se vocês perceberam, mas nós estamos estudando todas as transformações que acontecem no Brasil. E, na verdade, né, a gente precisa entender que essas transformações que acontecem no Brasil, a gente está focando bastante, tá? No processo, principalmente de São Paulo, nesse momento. Por quê? Porque a gente está estudando a questão da industrialização. Então, nós moramos, né, em uma cidade, no caso, um estado que ele cresceu. Mais precisamente, nós temos a cidade de São Paulo, onde nós estamos centrados, onde nós moramos. Então, eu tenho todo esse processo que eu estudo aqui, né, na minha apostila, o que nós estamos estudando, eu tenho esse processo acontecendo ao meu redor, tá? Então, eu tenho esse processo da industrialização. Então, eu tenho algumas questõezinhas para mostrar. Então, na página 34, a gente tem lá aquele exercício assim, ó. No ano anterior, trabalhamos com as principais características das revoluções industriais. Lembre-se do que estudamos e explique quais transformações. Então, assim, ó, eu consigo entender, por exemplo, o que que é uma revolução. Então, o que que é uma revolução? É uma transformação, tá? Então, revolta e revolução, tem diferença? Sim, eu vou me revoltar, eu vou ficar revoltada com algo. Revolucionar, eu vou transformar, então eu acabo transformando. Então, a Revolução Industrial, ela aconteceu praticamente a primeira no século XVIII na Inglaterra e depois no século XIX em outros países, vou citar alguns exemplos. França, Itália, Alemanha, Estados Unidos e o Japão. Então, nós tivemos esse processo revolucionário. Só que o Brasil, até então, ele não era classificado um país industrializado, né? Então, nós estamos estudando no Brasil, só que eu preciso entender que lá no século XVIII eu já tinha um processo de industrialização. Então, a gente chama a Inglaterra de pioneira. Então, isso vocês estudaram o ano passado. Então, ele pede para relembrar. Então, a ideia é só trazer essa lembrança. E todo esse processo de industrialização, o que vocês podem assim lembrar e deixar bem claro, não sei se vocês chegaram a ver isso, que os países que iniciavam a industrialização, eles começavam praticamente com a indústria têxtil, principalmente na Europa, pela facilidade ou da criação, né, das ovelhas ou do plantio do algodão, que ajuda na fabricação do tecido. Então, eles começavam dentro desse processo, tá? Aí depois eu tenho uma segunda questão, né, que ele pede assim, ó, observe a imagem ao lado e recorde-se do que estudamos no volume anterior, sobre a formação do território brasileiro. Qual era a principal atividade econômica nacional do século XIX, antes da industrialização? Então, se eu olhar essa imagem aqui, o que que nós tínhamos como processo
Na verdade, ele quer dizer econômico. Então, nós estamos... O que que tem nessa imagem? O que que vocês conseguem observar? Fala para a Pro da imagem, alguém, por favor. Consegue observar, Cadu, essa imagem ou não? O que que ele tem? Ele mostra uma área portuária, não mostra? Sim? Faz sim ou não? Ele mostra uma área portuária? Vocês estão me escutando? Bem, ele mostra uma área portuária. Então dá para entender o quê? Que são pessoas, principalmente na época da imigração, que eles estão vindo no século XIX. O que que nós estudamos? Principalmente para trabalhar nas fazendas de café. Então nós tínhamos essa chegada. Mas o que que eu tenho que lembrar? Por que que eu preciso lembrar disso? Porque eu expliquei para vocês. O café aqui em São Paulo, como no Rio de Janeiro, no interior, no sul do Rio, no sul de Minas Gerais, ele é um produto que vai sendo plantado em áreas mais afastadas do litoral. Então, nós temos um processo de interiorização cada vez maior, ocupação do nosso território. Então, essa atividade, ela vai, né, tendo o distanciamento do litoral. Então, algumas cidades que estão próximas, elas vão criando uma estrutura, mesmo que precária, mas trazendo uma ideia de urbanização. Como exemplo, quem? São Paulo e o Rio, né? Então, eles vão, na verdade, tendo o quê? O desenvolvimento com algumas fábricas, com comércio, mas a gente não pode, gente, classificar nesse dado momento como um país industrializado, porque eu sempre tenho que fazer as comparações lá com o mercado o quê? Externo. Tenho que olhar o que é ser industrializado. Para eu analisar o que é ser industrializado, neste momento que nós vimos aqui nessa imagem do século XIX, início do século XX, eu preciso fazer uma comparação com quem? Com a Europa, com os Estados Unidos e com o Japão. Então, ele pede essa observação, então, essa questão. Aí, na verdade, para responder mesmo e completar, a gente tinha que completar um quadro, né? Então, ele dá alguns períodos e ele pede para mostrar quais eram as atividades econômicas que eram produzidas no Brasil. Então, de 1500 a 1530, quais eram as principais atividades? O Brasil tinha algumas fábricas, mas ainda não era classificado um país industrializado. Então, nesse primeiro momento, nesse período, vocês tinham que ter colocado assim: nós tínhamos a produção de calçado, a indústria têxtil e de fiação. Olha aqui, ó. Mais uma vez eu cito para vocês essa questão da importância da indústria têxtil. Aí depois nós vamos lá para o item de baixo, nós vamos para 1808, que já é o século XIX, a 1930. Então, eu pego uma parte do século XVIII e uma parte do século XIX. E aí, ele vem de encontro com a pesquisa também que eu pedi de vocês, de Getúlio Vargas, né? Então, ele pede para citar quais eram também as principais atividades. Então, era a produção de alimentos, de vela, sabão e tecidos. Vocês estão percebendo que a todo momento aparece o quê? Tecido, pela facilidade, muitas vezes, do plantio do algodão. E depois de 1530 a 1555, 55 já é o momento que nós já estamos caminhando para a vinda das empresas que são as multinacionais, que já entra na outra parte da pesquisa, que é do JK. Então, aí ele pede o quê, né? Então, esse período, ele vai ser marcado por grandes investimentos, tá? E circulação de diversas mercadorias. Por quê? Como eu disse para vocês, ninguém quer investir, tá? Por exemplo, as multinacionais. Elas não iam vir para o Brasil se não tivessem uma estrutura. Então, nesse momento aqui, é o governo do JK que nós vamos ver daqui um pouquinho. É o momento que nós já vamos ter um grande investimento na infraestrutura, por exemplo, das rodovias, das ferrovias, das áreas portuárias, para que tenha, assim, o interesse das indústrias de fora de estarem vindo para o Brasil e investindo na nossa economia, tá bom? Aí depois nós vamos lá, tem assim, ó,
Um outro item, as industrializações e as transformações no território brasileiro. E aí ele já pega esse texto, ele já vai falar um pouquinho, que depois nós vamos ver, sobre a questão do que começa a acontecer a partir da vinda das indústrias. E aí nós temos uma perguntinha assim, ó. Quais eram os principais estados produtores de café no Brasil no início do século XX? Professora, mas por que todo momento eu tenho que analisar as atividades cafeeiras? Porque foi por conta desta atividade que nós temos o caminhar de algumas indústrias. Muitos cafeicultores, o que eles faziam? Eles investiram na produção de café, como eles praticamente, né? Eles vinham para São Paulo ou para o Rio, que era o centro, para negociar, eles vão percebendo que essas áreas elas vão o quê? Urbanizando. Então, eles vão investindo, ainda que em pequenas fábricas, né? Então, eu vou ter quais são os principais? São Paulo e o Rio de Janeiro, tá? Aí depois nós vamos lá na página 36. Mais uma vez ele pede, ó, a imagem ao lado representa a exploração de um recurso natural. A empresa responsável é a maior estatal do Brasil. A gente escuta falar muito dessa estatal, já explico o que é uma estatal. Cite o nome do recurso natural e da estatal brasileira. Então, assim, gente, na verdade, o que é uma estatal? Alguém sabe dizer para Pro? Já ouviu falar essa palavra estatal? Pois a gente vai ver as pesquisas, mas assim, vocês precisam entender alguns termos. Então, quando eu falo assim, aquela empresa é estatizada, alguém saberia dizer para Pro o que seria uma estatal? Ou não? Não? Já ouviram falar nessa palavra? Estatal, quando é uma empresa controlada pelo governo, ela é estatizada, ela tem o governo controla. Ela, por exemplo, se o governo controla, ela é de quem? Do nosso país, certo? Ela não é uma empresa privatizada. Privatizada quando ela tem um dono. Olha, minha empresa, eu tenho uma empresa, então essa empresa ela é privatizada. Quando eu falo a estatal, é porque ela tem um controle de quem? Do governo. E o governo, ele vai controlar e vai organizar o que é do povo. Certo? Entenderam isso? Por isso que muitas vezes fala assim, olha, o governo ele vai vender, ele vai privatizar. Então ele tem a estatal e ele oferece para ser vendida, muitas vezes para investir na economia. Já aconteceu com várias empresas. Nós tínhamos uma empresa que se chamava Vale do Rio Doce. Ela foi vendida. Ela era estatal, né? Ela fazia extração de minérios e ela foi vendida para empresas de fora, tá? Então assim, ó, o que que faz? Eu olhando aqui do lado, eu tenho o que na imagenzinha? A extração de petróleo, tá? O petróleo, ele é um fóssil, né? Ele é formado a partir de uma decomposição de restos, né, de animais e de vegetais no fundo dos oceanos. Demora milhões de anos, tá? De anos para isso acontecer, certo? Mas ele vai tendo essa formação. Aqui no Brasil, nós temos e nós extraímos petróleo, mas o melhor petróleo de qualidade, de purificação, ele está no Oriente Médio. No Oriente Médio, eles são um dos grandes exportadores de petróleo. Uma das riquezas muito assim, grandiosas do Oriente Médio é o petróleo. E aqui nós temos uma extração, né? Nós temos praticamente o que nós usamos mais ou menos o nosso petróleo é de 70%, 80% aí, tá? Então, ó, uma extração de petróleo. No caso, tá? O que se faz com petróleo? Vamos ver se vocês sabem. Para que o petróleo é usado? Ninguém sabe? Sabe, João? Para muitas coisas, né, Pro? Para muitas coisas, mas tem uma coisa Para que a gente usa. gasolina, não é? Isso, para gasolina, né? Então faz a gasolina, o diesel, a querosene e vários outros produtos, tá? E essa estatal, ela se chama
Petrobras. Vocês escutam falar muito nos meios de comunicação. Então, quando vocês escutarem falar, Petrobras, olha, a gente viu lá na apostila de geografia, a Prof. Fernanda falou, ela é uma estatal, né? Ela é controlada pelo governo. Aí depois a gente vai lá na página 37, né? Aí eu tenho duas imagens, certo? E aí eu tenho assim, ó, a partir dos elementos das imagens, em qual tipo de indústria se concentra os investimentos brasileiros no governo de JK? Então, aqui, para quem pesquisou, vai saber quem que é JK. Juscelino Kubitschek. O nome dele era muito difícil para uma propaganda política. Então, muitas vezes, quando a gente tem um governo, né, que ele vai fazer uma propaganda, ele tem um nome muito difícil, ele usa, assim, sabe, alguns apelidos, algumas nomenclaturas para que fique o quê? Mais fácil das pessoas guardarem, tá? Então a gente conhece muito ele na história, né, pelo JK, que é o Juscelino Kubitschek. Ele vai investir muito, gente, mas muito mesmo, na indústria automobilística. O que é uma indústria automobilística? Uma indústria do quê? Já ouviram falar? Não? Não, Não, não. não sabe? É uma indústria de carro, tá? Então aí ele vai começar a perceber, o JK, lá no planinho de metas, que qual é a ideia? Que para o Brasil ter uma classificação de país industrializado, ele precisava das automobilísticas. E aí elas vão começar a vir, tá? E as primeiras automobilísticas a gente tem centrada principalmente na região do ABC, que é São Bernardo, São Caetano. Alguém sabe por quê? Porque quando a gente vai para. Quem já foi para a praia aqui? Lá para a praia, a gente está indo para o nosso litoral, que é o litoral sul. Então a gente vai pegar Anchieta e a gente vai em direção ao litoral. Indo ao litoral, a gente lá em Santos tem um porto. Então essas indústrias, elas ficaram nessa região porque eram mais próximas às áreas portuárias. Então, principalmente para que elas pudessem receber produtos para estar fabricando os carros, porque quando as multinacionais vão entrar no Brasil, elas não vão querer produzir, né, no caso, um carro, para mandar para fora. Elas vão querer fazer o quê, tá? Que praticamente elas vão querer vender esse produto internamente aqui no Brasil. Mas o que elas precisassem vir de fora, na área portuária ficaria mais fácil, tá? Aí a segunda pergunta é assim, ó. Ao comparar e relacionar as imagens, qual foi a principal transformação no espaço geográfico brasileiro? O que aconteceu, principalmente no espaço geográfico brasileiro, para que essas multinacionais elas pudessem ver? O que será que vai acontecer? Para elas poderem ver, o que nós vamos ter que organizar? Para elas poderem estarem vindo aqui no Brasil. O que essas multinacionais elas vão precisar? Rodovias e ruas, lugares pavimentados? Isso, lugares pavimentados. Então, elas vão precisar principalmente do quê? De rodovias, de ruas, porque o que acontece? Eu preciso circular com os produtos, certo? Então, eu fiz essa correção para trabalhar alguns temas para vocês. Então, quando eu estudo o processo de industrialização do Brasil, o que eu vou entender e o que eu vou precisar, tá? Só um minutinho que eu vou tirar essa tela daqui, pronto. Eu preciso entender alguns representantes políticos do Brasil. E a gente começa a trabalhar a ideia deles, principalmente na época do Getúlio Vargas, e a gente segue para o Juscelino Kubitschek, tá? Que é a nossa pesquisa. Então, o que eu tinha que incluir dentro da minha pesquisa? Eu tenho que entender que o Juscelino Kubitschek, ele começa, tá, o seu governo a partir de 1930. Então, ele vai criar o chamado no Brasil de Era Vargas. Por quê? Ao chegar na presidência do Brasil, ele vai permanecer
15 anos. E neste momento, ele vai ter 3 mudanças no sistema. Então, ele chega através de um processo revolucionário, certo? E ele instala um governo provisório, porque ele vai assumir o governo logo após, né, uma crise externa, uma crise do Brasil. Então, ele vai adotar um governo provisório para que ele sinta, assim, o que está acontecendo e o que ele pode fazer. Mas nesse governo, Getúlio Vargas, ele já se demonstrou, tá? Que ele era, sim, uma pessoa, um governo, que ele ia investir muito nas atividades urbanizadas. Então, ele já começa a trabalhar a ideia de algumas indústrias nacionais e ele começa a trazer a ideia de que o campo, ele tinha, no caso, as áreas rurais, fazer produções para mandar, né, e investir nas áreas urbanas. E nesse exato momento também, ele já começa a trabalhar a ideia de algumas leis que pudessem favorecer os trabalhadores. Então, quando a gente olha nesses primeiros momentos, ele investindo, né, na indústria, valorizando as atividades comerciais, ou seja, liberando dinheiro, que é o Estado, investindo na economia, principalmente voltada para a indústria, a gente já percebe essa ideia que ele quer fazer a parte urbana crescer, mas não se desvincular das áreas rurais. Então, ele vai trabalhar muito com a ideia do setor primário, que é para pegar o setor primário e injetar onde? Tá? No setor secundário, que é a indústria, para levar para o terciário, para que ele possa ser vendido para o mercado externo. Nesse momento que ele faz tudo isso, o que vai acontecer, né? Ele encontra um problema muito grande com alguns representantes políticos no Brasil, porque eles queriam que ele votasse uma Constituição, principalmente para acabar com algumas leis que vinham desde o momento que favorecia principalmente os fazendeiros. Então, vai ser feita uma revolução constitucionalista, que foi aquela revolução que nós tivemos, não sentimos, mas tem um feriado aí do dia 9 de julho. Então, ele vota uma Constituição, que é o conjunto de leis, e ele vai fazer uma mudança no seu sistema. Dentro dessas leis, ele já vai incluir algumas leis trabalhistas, principalmente leis que diminuíam, né, o horário de trabalho dos operários nas fábricas, e ele já começa a trabalhar com a ideia de uma hora extra, ou seja, aquele trabalho que você realizar a mais, você vai ganhar em forma de hora extra. E ele começa a trabalhar também com a ideia do quê? De finais de semana remunerado, ou seja, o trabalhador, gente, ele trabalha. Como que acontece? Eu trabalho a semana toda para que o meu sábado e domingo ele seja remunerado, certo? Todo um ano trabalhado, a gente tem direito o quê? A férias. Então, tudo isso não existia, né? Então, a ideia é criar algumas leis para adequar os trabalhadores nas fábricas, para que eu possa fazer com que o processo da industrialização cresça. E, na verdade, ele também passa a fazer isso porque nós tínhamos, né, a vinda de muitos imigrantes, e os imigrantes, eles trouxeram muito essa vivência, né, do trabalho nas fábricas, e eles tinham um conhecimento de como era um trabalho nas fábricas, quais eram as leis que os trabalhadores tinham, e aí ele monta. Deste governo, ele vai instituir um governo que se chama Estado Novo, que vocês vão estudar isso muito em história, que é um momento em que o Brasil vai passar e vai passar pelo cenário da Segunda Guerra Mundial. E o Getúlio Vargas, ele vai se aproximar com algumas ideias que estão acontecendo lá na Europa, tá? Que é para não vai falar para vocês para não entrarem na parte de história, que não é a nossa parte. Nesse Estado Novo, tá? Lá o mundo ele está vivendo a Segunda Guerra Mundial. Então é um momento que algumas indústrias elas começam a crescer aqui no Brasil, principalmente de alimentos, de sapatos. Por quê? É um momento que elas vão estar vendendo para os países que estão participando o quê?
da guerra. Tá? Só que o Brasil ele é forçado pelos Estados Unidos a entrar na guerra. E aí vai desestruturar o nosso processo econômico. E o Getúlio Vargas ele acaba perdendo o poder. Nesse momento que ele perde o poder, tá? O que nós vamos entender, né? Que uma mudança política acontece no Brasil. E nós vamos ter um processo de governo que se chama governos populistas. Para o que é um governo populista? São governos que tendem a atender principalmente a necessidade do povo, ou seja, governar para o povo, que não é o que vai acontecer claramente, tá? Nós vamos entender assim, tá certo? Que nós temos, só um minutinho aqui, que nós temos, para não vir barulho, que nós temos, né, um processo pelo qual não acontece. Aí, o que vai acontecer? Esse primeiro governo populista é o Eurico Gaspar Dutra. Quem foi, né? Ele teve ele foi um menino, ele participou muito do governo do Getúlio Vargas e ele foi um dos responsáveis para a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então, ele faz seu governo, ele cria planos, né, para investir em transporte, saúde, alimentação e energia. Mas isso não era suficiente para classificar lá fora o Brasil como um país industrializado. Aí nós temos toda uma política, tá? Que é o do JK, que é o do Juscelino Kubitschek. Ele chega e ele faz um balanço no processo de economia do Brasil. E ele percebe que o Brasil ele está atrasado, tá? Em praticamente 50 anos. Então ele cria um sistema, gente, que se chama plano de metas. Vocês viram isso na pesquisa de vocês? Esse plano de metas, o que acontece? Ele vai antecipar o atraso do Brasil de 50 anos em 5. É aí que ele vai ter que investir nas rodovias, nas ferrovias, nos meios de transporte e nos meios de comunicação. Será que o Brasil ele tinha dinheiro para todos esses investimentos? Não. Então ele vai buscar empréstimo lá fora, mais precisamente nos Estados Unidos, traz para o Brasil e começa a criar uma estrutura. Criando essa estrutura, ele começa a negociar a vinda das multinacionais, porque as empresas que eram grandiosas lá no mercado externo, na Europa, ou empresas estadunidenses, elas não iriam vir para o local onde não tinha estrutura. Quer dizer, ela quer vir, ela quer produzir e ela quer vender internamente. Se eu não tenho um meio de transporte eficaz e um meio de comunicação, eu não vou vender. Então, eu preciso disso. Então, o Brasil, ele precisava. Então, ele buscou o dinheiro e investiu. E aí, ele faz essas propagandas. E ele deixa também muito claro que as empresas que tiverem interesses de estar vindo para o Brasil, elas vão estar isentas de alguns impostos. O que é isentar? Deixar com que eles paguem algumas taxas de impostos. Por quê? Para atrair essas empresas, ele precisava o quê? Oferecer algo. Ele precisava mostrar, tá? Benefícios. Mas por que essas empresas elas querem vir para cá? Quais são os interesses dela? Que aqui tinha muitas matérias-primas, como ainda tem, e nós tínhamos o quê? A mão de obra barata. Então, eles iam vir com qual objetivo? Do enriquecimento, tá? Uma outra questão é que essas empresas, elas também vão começar a ter um fortalecimento aonde? São Paulo e Rio de Janeiro. Já é uma cidade que vinha crescendo, no caso de São Paulo, desde a cafeicultura. E se a gente perceber, São Paulo, ela não está ligada, tá? Diretamente ao porto, mas ela tem um caminho muito fácil. Ela não é uma cidade portuária como o Rio de Janeiro, mas nós temos uma proximidade, então ficava mais fácil. Eu precisar de algo, vem. Então é aí que as multinacionais elas começam a se interessar para vir. Uma outra questão que ele vai perceber era que a capital do Brasil ela estava onde? No Rio de Janeiro.
E é uma região de porto, era uma região que vinha crescendo, que tinha uma série de turbulências e manifestações. Então, o que ele vai fazer? Eu vou resolver o meu problema. Eu vou transferir a capital do Brasil. Vou retirar ela do Rio de Janeiro e vou levar para uma área mais afastada. Tiro dessa região que tem um foco muito grande de concentração de pessoas, que se tiver algum ataque fica muito mais fácil de acontecer porque é uma área litorânea, e vou levar para uma área mais afastada. Então ele vai planejar a construção do quê? De Brasília. Eu não sei se vocês sabem, mas Brasília foi um local planejado. Então, ele vai contratar engenheiros, arquiteto, como Niemeyer, para fazer todo o projeto, tá? Tanto que no momento das construções, os grupos que foram para lá, né, e que foram se organizando, a gente percebe que em volta, né, não tinha estrutura nenhuma. A estrutura era só no local, durante muito tempo, onde foi feita a sede o quê? Governamental, tá? Tanto que até hoje nós temos o entorno de Brasília, bairros muito periféricos, tá? E Brasília ela tem um problema, gente, ambiental muito grande, é uma área muito seca. Então, muitos projetos até hoje, por isso que em volta lá, né, da sede do governo, não é com água em volta. Vocês já perceberam isso? Eles procuram em Brasília, nas construções, criar alguns lagos artificiais, por quê? Para provocar o processo de evaporação por conta do clima, tá? O clima ele é muito seco pelo local. Então, gente, o que a gente começa a perceber é isso, que ele é um representante político que ele vai internacionalizar o Brasil. Ao mesmo tempo que ele é classificado como um presidente que industrializa, ele internacionaliza. E automaticamente ele cria o quê? Uma dívida para o Brasil, tá? Porque nós vamos o quê? Atrair as empresas, praticamente elas não vão vir no governo dele. O próximo governo, que é o Jânio Quadros, que era um que usava como slogan da sua propaganda, uma vassourinha, que ele dizia assim, ó, olha, eu vou varrer toda a sujeira política, tá? A ideia dele era varrer toda a sujeira política. Então ele usava a vassourinha. É ele que vai acabar recebendo todas as multinacionais e principalmente inaugurar Brasília. Diga, Gi. Falta 4 minutos para o sol acabar. Sim, eu sei, eu tô controlando aqui, tô vendo. Então, gente, vocês viram, na verdade, como isso, ele é assim, deixa eu dar uma olhada aqui, isso, tá? Vocês viram isso? Como é, assim, importante, né, a gente perceber que, quando eu digo assim, o Brasil é um país que se industrializou tardiamente, correto? Sim, o Brasil teve uma industrialização tardia. Se eu pegar século XIX e olhar a nossa, metade do século XX é uma industrialização tardia. Aconteceu muito tarde, tá bom? Certo? Tá? Uma outra coisa, o que eu quero depois que eu vou passar para vocês, que vocês prestem atenção num local, né, que está na região centro-oeste, que se chama Zona Franca de Manaus. Vocês chegaram a ver isso? Não. Não? A Zona Franca de Manaus é um local de muitas indústrias. A gente vai estudar depois, é o próximo item, tá? Então, aí na apostilinha de vocês já tem isso, tá? Quando vocês escutarem, está onde? Manaus, por isso que se chama Zona Franca de Manaus. Então, lá tem várias indústrias que vai produzir diversos produtos, principalmente na parte de eletroeletrônicos, né? Então, é um polo forte de indústria aqui para a gente no Brasil, né? Então, eu estou falando isso por quê? Porque é importante a gente entender, né, que com o passar do tempo, tem alguns outros lugares que vão também tendo um processo de industrialização, mas não como o nosso, tá? Tudo bem?
certo? Então, nós temos esse processo. Então, para a gente entender, né, a hierarquia da industrialização, entender por que que o Brasil tornou-se industrializado, era necessário e se faz necessário eu estudar esses dois governos. Entender primeiro a postura de Getúlio Vargas dentro desse processo de valorizar as fábricas e já valorizar algumas leis trabalhistas, e depois, até mesmo, valorizar outros representantes. Gente, uma outra coisa que eu digo para vocês, tá? Que eu esqueci de falar, vou falar rapidinho, ó. Nós tivemos a Era Vargas, depois nós tivemos o Dutra, o Getúlio Vargas ele volta, porque eu já queria explicar JK, então a Pro já passou. Então é assim, ó, nos governos populistas eu tenho o Dutra, o Getúlio Vargas e o JK, tá? É nesse momento que o Getúlio Vargas ele volta, antes do JK, que ele valoriza muito o processo de nacionalização, valorizar tudo que era produzido, tá? Então é o momento que ele acaba, né, cometendo, né, as cartas dizem que ele acaba cometendo acaba se matando, na verdade, ele deixa uma carta testamento, onde ele diz que ele sai da vida pública para virar herói. Aí, ó, tá? Então vem o Dutra, volta ele com o processo nacionalista, e na década de 50 vem o JK, tá bom? Só para vocês entenderem que a gente precisava desse processo, dessa linha, para vocês entenderem, tá bom? Certo? Tá bom? Então, ó, a nossa aulinha encerra aqui, tá? Ficam bem, eu passo a liçãozinha, qualquer dúvida vocês me chamam, tá bom? Tchau, se cuidem, fiquem bem e fiquem em casa, hein? Se cuidando direitinho. Tchau, gente. Tchau. Deixa eu ver. Tem que vir aqui, ó.